A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. É um programa que já passou de 200 edições, já passamos algum tempo da edição 200. Ou seja, para você que tem acesso ao YouTube, nós temos uma quantidade notável de programas que estão lá à sua disposição. Programas que abordam diversos temas, sempre alinhados com a Escola Bíblica Dominical. Essa é a proposta desse programa. Programa que tem sido uma bênção para algumas pessoas, para muitas pessoas, inclusive algumas delas enviam para nós, e nós vamos compartilhar isso com você hoje, seus comentários, suas participações, falando sobre o programa, a importância dele, há uma interatividade, ou seja, nós estamos aqui e você aí deste outro lado, participando conosco dessa conversa. Conosco quem? Conosco, hoje estamos de volta o time todo, os pastores aqui, estamos todos presentes aqui do Anunciando o Evangelho Eterno. Daniel, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Glória a Deus. Sérgio Souza, pastor Sérgio, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Amém, glória a Deus, Josias, Daniel e a todos a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor para você, também está nos recebendo em casa, né, hoje, para participar com você do programa. E a gente não pode deixar de falar acerca daqueles irmãos que sempre têm nos encontrado e têm falado. A irmã Dora, né? Na semana passada. Ficou tão alegre, virou um símbolo para nós. As pessoas que nos encontram, nos abraçam, falam que assistem aos programas, é uma bênção, é uma alegria. Nós somos um corpo e por isso todos nos alegramos. Nós aqui, com os irmãos que, sobretudo, oram por nós. Isso é Amém. Imprescindível e isso tem nos sustentado, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu falei sobre a interatividade, as participações, está aparecendo aí na tela um QR Code, você que já assiste ao programa já sabe, aponta a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para o WhatsApp e ali você manda uma mensagem para nós, fala conosco, conversa com a gente, fala sobre o que é o programa para você, é uma das maneiras de você interagir. Outra maneira é nos comentários aqui no YouTube, para quem está assistindo no YouTube, tem lá a possibilidade também de você escrever nos comentários. Isso é muito interessante, isso ajuda inclusive a fazer com que esse conteúdo seja mais relevante para a plataforma e seja oferecido para mais pessoas, tá certo? Olha só, nós vamos compartilhar com vocês aqui algumas participações, algumas mensagens que foram enviadas para nós por esse QR Code, por esse sistema. Algumas por texto, outras por vídeo, são duas maneiras de você interagir conosco. Uma das participações veio de Colatina, no estado do Espírito Santo, aqui no estado do Espírito Santo, da cidade de Colatina, e quem enviou foi Bárbara Alves. E Bárbara diz o seguinte:
O programa tem sido um instrumento nas mãos de Deus, ajustando e aperfeiçoando minha vida espiritual e me dando subsídios para atuar como professora na classe de adolescentes e no trabalho de senhoras. Eu queria fazer um comentário com vocês sobre essa mensagem enviada pela nossa irmã Bárbara. É que a obra ela é dirigida por um só Espírito e há uma expressão, e o pastor Gideon gosta muito de usar a expressão, sequencial, um ensino sequencial. E a gente vê que aquilo que é a EBD, aquilo que são os seminários, aquilo que é a nossa programação, são, de fato, como a Bárbara diz, subsídios para as outras atividades, né? Ela fala aqui para lidar com adolescentes e também no trabalho de senhoras. Essa é uma experiência que nós temos visto, né? É porque o tema central tem origem na Escola Bíblica Dominical. A partir da Escola Bíblica Dominical saem os comandos para todas as demais atividades da nossa igreja, da Igreja Cristã Maranata, que usam a mensagem, a pregação da palavra. Tudo é feito a partir dessa linha sequencial, ou seja, a criança pequenininha, o adulto, a senhora, o jovem, todos estão ao redor desse mesmo tema, e a ênfase, nós bem sabemos, é a volta do Senhor, o preparo da igreja, usando principalmente o livro de Cantares. Glória a Eu Jesus. também achei muito interessante essa participação, né, dessa irmã Bárbara. E me chamou a atenção também é que o programa então tem sido assim, um instrumento, né, para fortalecer a escola bíblica dominical, né, a doutrina, né, e o interesse maior dela realmente com relação à doutrina. Ela está dizendo assim, a doutrina que o programa está transmitindo, Glória a Deus. né, me ajuda a atuar como professora. Amém. No trabalho de senhora. Isso é uma bênção, né? Amém. Glórias ao nome Glória a do Senhor. Jesus. Uma outra participação veio do Rio de Janeiro, capital, e quem enviou foi Carlos Roberto. E Carlos diz o seguinte: este programa tem sido fonte de bênçãos para meu crescimento e amadurecimento espiritual. Obrigado, Carlos. Obrigado, Bárbara, pela participação de vocês. E você agora vai assistir a 2 vídeos que foram enviados. Um deles veio de Curitiba, no estado do Paraná. Quem enviou foi a Letícia, nossa irmã Letícia. E o outro veio de Amsterdã, na Holanda. E quem enviou foi a nossa irmã Aniele. Vamos assistir. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Letícia. Eu sou da Igreja do Uberaba, na cidade de Curitiba, do Ministério do Pastor Hamilton Santos. E hoje eu vim falar sobre a bênção que tem sido o programa Anunciando o Evangelho Eterno, onde os jovens têm colhido muitas experiências e onde podemos aprender um pouco mais da Palavra de Deus, fazendo com que cada dia mais estejamos mais preparados para aquele dia que a Igreja Fiel anseia, que é o arrebatamento. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Aniele, eu sou da Igreja Cristã Maranata aqui de Amsterdã, do Ministério do Pastor Maurício. Eu gostaria de dizer que o programa Evangelho Eterno, ele tem sido uma grande bênção na minha vida. Eu tenho sido muito edificada, tenho aprendido muito. Que Deus abençoe a vida do pastor Josias, do pastor Daniel, do pastor Sérgio. E um grande abraço aqui da Holanda para todos os irmãos aí do Brasil. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Letícia. Obrigado, Aniele, pela participação de vocês. Um abraço aos irmãos, tanto de Curitiba quanto aí de Amsterdã, os irmãos da Holanda, pastor Maurício Ladeia, que está lá naquela região. Então você já sabe, para participar é só usar o QR Code, tá certo? Muito bem. O tema do programa de hoje é a ação do Espírito Santo na Igreja Fiel. É esse o tema que nós vamos abordar como resultado, como dissemos, da Escola Bíblica Dominical, da escola passada, né, Escola Bíblica passada, e a gente vai tratar aqui alguns aspectos desse tema e da ação do Espírito Santo no livro de Cantares, onde nós já estamos. Muito bem, eu vou ler um texto, Cantares, capítulo 1, verso 3, tá? Para que vocês possam fazer o comentário, né, onde que nós aplicamos esse tema nesse texto. Cantares 1,3 diz assim: para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Muito bem, como é que a gente faz essa aplicação então? Primeiramente, é importante distinguir quem está falando isso, não é, Daniel? Isso. Que é a noiva. A noiva, a igreja. A noiva
que é profeticamente a igreja fiel, ela se dirige ao seu noivo, o Senhor Jesus. E ela diz: os teus ungüentos são bons, são uma bênção, bons para cheirar. E chega a dizer: unguento derramado é o teu nome. Eu vou só fazer aqui trazer uma informação histórica e vou deixar a parte profética para o Daniel. O unguento, ao longo da história do povo de Israel, onde se deu, no seio do povo de Israel, o chamado de Deus, lá em Abraão, e aqui cantares do rei Salomão, e tudo isso, a vida de Jesus. O unguento sempre teve uma utilidade muito grande, muita importância, desde para uma ferida, um ato às vezes de chamado o sacerdote ser ungido, mas em especial para a preservação do corpo. Então, o unguento tinha essa função muito importante, preservação da vida, do corpo. E profeticamente, então, o que a noiva está falando para o noivo, né? Quem é esse unguento que é derramado sobre a noiva, que tem um bom cheiro, né? E o teu nome é unguento derramado, né? Para quem está apontando profeticamente? Então, sem dúvida alguma que fala a respeito do derramado do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo é que preserva a igreja, a bênção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo preserva a igreja como corpo, de não se corromper, de não se deteriorar, levando a igreja à santificação, né? Então, veja que eu fico assim admirado dessas expressões assim extraordinárias, né? O unguento derramado é o teu nome. Então, profetizando a respeito do Pentecostes. Amém. Né? É realmente extraordinária a questão esse aspecto profético, né, da palavra. É porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça. É o Espírito Santo o agente que tem a responsabilidade, e tem feito isso, glórias a Deus, de se manifestar no meio da igreja. O Espírito Santo revela, ele batiza, ele sela, tem os dons espirituais. O Espírito Santo descortina aquilo que é a letra, ele abre a letra trazendo a revelação da palavra. O Espírito Santo nos alerta, mostrando o momento profético. Quantas vezes, não é, Daniel, nós somos, enquanto servos de Deus, nós somos advertidos pelo Espírito Santo. Não vá por este caminho, cuidado, seja prudente. Então, o Espírito Santo nos preserva a salvação. E esse aspecto ali no plural, né? Os teus ungüentos, é porque há uma diversidade de operações do Espírito Santo. Quantas vezes, né, a gente como pastor, nas igrejas, você vai atender um visitante, numa família, e as pessoas falam assim: eu senti uma paz tão grande quando eu entrei Glória aqui. a Deus. É um unguento da comunhão, é um unguento da esperança, é um unguento do alento, Glória a Deus. é um unguento da presença do Senhor, né? Então, é um mistério, né? Toda essa ação que o Espírito Santo opera na vida da igreja. Glória a Jesus. Vocês falaram sobre a preservação do corpo, né? E, naturalmente, dentro da cultura e dentro da realidade daquela época, dos recursos existentes, havia um significado, um simbolismo muito grande. Nós podemos, então, dizer que quando nós aceitamos Jesus, nós morremos para o mundo. Amém. E a partir daí nós somos dependentes da ação do Espírito Santo para preservação, ou seja, para manutenção da igreja,
morta para o mundo, mas viva para Deus. Glória a Jesus. A gente pode fazer também essa associação com a Claro. ação do Espírito Santo na vida da igreja, uma vez que ela Sem de dúvida. fato morreu. Mas ela morreu para o Amém. mundo, mas está viva para Cristo. Glória a Pela Deus. operação, pelo unguento derramado, ou seja, pela ação do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ler outro texto para vocês também falarem sobre essa ação do Espírito Santo e esses benefícios do Espírito Santo no meio da igreja. Cantares, capítulo 2, versos 11 e 12. Diz assim: Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Qual é ou quais são as ações do Espírito Santo sobretudo nesses trechos que foram demarcados aqui? Bem, fica evidente no texto, não é, Sérgio, que encerra-se uma estação, inicia-se uma nova estação. Encerra-se o inverno, que fala da frieza espiritual, não é? E surge a primavera. Então, são aspectos proféticos. Aparecem as flores na terra, porque é tempo da primavera. O tempo de cantar chega, a voz da rola, é o canto da rola, a voz do Espírito, o surgimento dos dons espirituais. Tudo isso é resultado do Pentecostes, do derramado do Espírito Santo, Do unguento. do unguento derramado, né? Então, é mais uma expressão extraordinariamente profética, que as flores falam dos dons espirituais, né? A primavera, ninguém precisa dizer assim, anunciar, a primavera chegou. Você vê o resultado. Os sinais, Os as sinais. evidências. Assim o Espírito Santo. O Espírito Santo é assim também. Você vê os sinais da presença dele, o resultado dele na vida da igreja, a igreja que tem os dons espirituais, que exercita os dons espirituais. O Espírito Santo tem liberdade de falar, né? E essa voz, esse canto da rola, é a voz suave do Espírito Santo, Glória a Deus. né? Principalmente dizendo, né? Vem, Glória a Jesus. vem. Esse é um canto maravilhoso, né? Porque nós vemos nos dias atuais, até com mais intensidade, pessoas que são religiosas, frequentam até denominações, têm algum conhecimento da Bíblia, eventualmente fazem cursos, mas estão vivendo o inverno espiritual. Estão frias espiritualmente. O que falta? Falta esse início da primavera, a ação das flores, que é exatamente essa manifestação do Espírito Santo. Então, isso é fundamental, Muito. porque, entre outras, Josias, a ação do Espírito Santo pelos dons espirituais traz uma riqueza para aquele que quer a bênção de Deus, que é algo inigualável. Nós não vamos falar, não é o nosso tema, mas no caso dos dons, são 9 dons espirituais. De curar, interpretação das línguas, a profecia. Imagina você estar na busca por Deus sem essas riquezas. Para aqueles que já conhecem esse valor, eu não consigo me imaginar num culto sem ouvir a manifestação do Espírito Santo pelos dons. É exatamente o texto, é a mudança de estação, né? Você muda de estação, você sai do inverno, da frieza, para a primavera. Você vai ver a beleza das flores, o colorido das flores, o aroma das flores. Isso tudo é a riqueza, a beleza da operação do Espírito Santo. É a diferença entre uma igreja sem a ação do Espírito Santo e uma igreja com a ação do Espírito Santo. É verdade. Né? E voltando aqui numa preocupação que de maneira recorrente a gente traz, a gente levanta, eu digo preocupação, quer dizer, é objeto do cuidado de Deus, é que aqueles que já vivem a primavera não voltem ao inverno. Amém. Né? Porque
a sequência que Deus tem para o homem é que vivam a primavera até a volta de Jesus, quando o sol da justiça vai resplandecer sobre nós. É o verão. É o momento que vem na sequência, que é a eternidade com Deus no sol da justiça. Então essa é a nossa experiência. Só uma questão: ouve-se a voz da rola em nossa terra. O Espírito Santo está agindo aonde? Ele age no corpo. Você quer uma bênção? Precisa da manifestação do Senhor, do consolo, da edificação, da exortação que seja. Vai para o culto, vai para a EBD, vai para o seminário. Esteja integrado ao corpo. É o lugar da ação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 1 e 2. Esse texto diz assim, o seguinte, nos fala acerca dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Essa palavra do apóstolo Paulo, falando sobre como éramos antes, é exatamente o que vocês acabaram de dizer. Estávamos no inverno, gentios, levados aos ídolos mudos, ou seja, vivendo uma experiência meramente religiosa, mas não espiritual. Mas, a partir da ação do Espírito Santo, vêm os dons espirituais e a palavra do apóstolo Paulo, o ensino do apóstolo Paulo, essa expressão que eu queria utilizar, vem no sentido de que não sejam os dons espirituais uma coisa subjetiva, distante, que não sejamos ignorantes, mas vivamos de fato essa experiência. O apóstolo Paulo enfatiza ali que o desejo, a orientação é que não se ignore isso, não se deixe para lá, a importância dos dons espirituais, porque é uma das formas que Deus fala à sua igreja. Amém. É uma das formas que o noivo se revela à sua noiva, que é a igreja. Glória a Jesus. Outra questão é se nós que somos homens, pessoas, criaturas de Deus, nós falamos, nós vemos, nós temos um conselho, nós ajudamos uma pessoa. E o Senhor? E aquele que nos criou? Ele não pode falar? Ele não quer se manifestar? Ele é um Deus distante? Usando a palavra que está aqui na Bíblia, ele é um ídolo mudo, não é? Não, ele é um Senhor vivo, é um Senhor que fala, que se manifesta, que mostra, porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu tenho a Bíblia. Claro, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia pela ação do Espírito Santo é o fundamento, tudo muito bem, mas os dons espirituais, a riqueza dos dons é porque na vida prática é um recurso, assim, excepcional. E outra coisa, Sérgio, a palavra, a Bíblia, ela tem testemunhos gloriosos ali sobre a operação do Espírito Santo, sobre os dons espirituais. Aí eu pergunto, será que o Espírito Santo mudou? Não, o Espírito Santo é o mesmo. O Senhor é o mesmo, hoje, sempre e eternamente. Então, o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja lá em Jerusalém, inaugurando o período da igreja, no Pentecostes, ele continua o mesmo. Ele se revela, ele fala, ele se manifesta, ele tem alento, ele tem consolo, ele tem renovo, porque ele não muda, o Espírito Santo é o mesmo. E quando alguém tem uma dúvida, eu devo fazer isto ou aquilo? Digamos na vida profissional. Como é que você vai saber? Você vai para os pés do Senhor e o Espírito Santo vai se manifestar e vai falar, não é? Ele vai dar um sinal. Então, se está doente, o Espírito Santo pode agir no corpo, usando a sua igreja, e curar aquela enfermidade e por aí vai. A Bíblia é clara sobre isso, porque você pode ter, se você quiser, se você deixar
você pode ter uma vida realmente dirigida, Amém. governada Glória a pelo Deus. Espírito Santo. Glórias a Deus. Isso não é uma ficção, né? Isso não é uma utopia. Isso é uma realidade bíblica e há uma igreja, um povo, não uma denominação, uma igreja fiel que vive essa experiência. É interessante, Daniel, porque você usou essa expressão de ter uma vida governada pelo Espírito Santo. Eu queria exatamente tocar nesse aspecto, né? Porque nós estamos vendo aqui diversos benefícios da operação do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja. O crente como igreja de Cristo, né? A gente sempre particulariza um pouco para que os irmãos, quando a gente fala igreja, alguém pode pensar só no conjunto. Não, é a sua vida. O Senhor está falando com você, Amém. como igreja. Amém. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, aqui diz a palavra do Senhor. Salvação é individual, é particular, é intransferível. E ao nos entregarmos ao Senhor, ou seja, a entrega ao Senhor pressupõe o governo dele nas nossas Amém. vidas. Pressupõe que ele nos conduza. Porque eu posso achar o que é melhor para mim, eu posso fazer projetos e esses projetos não darem certo. Coração do homem enganoso. Coração do homem enganoso, e a resposta certa vem do Senhor, né? Juntando aqui os dois textos bíblicos, né? Pode fazer planos, né, e projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas no momento em que eu me entrego ao governo do Senhor e passo a viver na sua dependência, esse recurso do Espírito Santo é maravilhoso, porque eu erro, mas ele não erra. Amém. E a presença é a palavra dele, a voz, a direção dele para nós, seja no aspecto profissional, seja no aspecto humano, familiar, de decisões, de projetos, de escolhas, seja no aspecto espiritual, no exercício daquilo que é a obra do Senhor, invariavelmente Deus tem uma direção para nós. É isso mesmo? Amém. É isso mesmo. Eu me lembrei, José, nessa palavra sua aí, um parênteses, de Pedro. Quando o Senhor Jesus ressuscita, aparece a eles, né? Se revela a eles e diz: Pedro, até aqui você cingias a ti mesmo. Você fazia o que você queria. Mas quando você ficar velho, ele não está falando de cabelos brancos. Ele está falando, se você tiver uma experiência, você se amadurecer, você vai estender as suas mãos e outro vai te conduzir. Amém. Então o senhor estava falando a respeito do Espírito Santo da vida dele, de Olha, Pedro, que ia governá-lo, que ia dirigir. Ele era uma pessoa impetuosa, né? Assim, às vezes precipitado, né? Mas isso, Josias, isso é sempre bonito e é fácil de falar. Mas eu fico meditando nessas coisas, sabe? Você vai estender as mãos e outro vai te conduzir. Isso é obediência, né? É fé, é confiar no Senhor, né? Você deixar o outro te conduzir, mas esse outro não é qualquer um, é o Espírito Santo. Glórias ao nome do Amém. Senhor. Você falou sobre Pedro, vamos falar sobre Paulo? Atos capítulo 10, versos 9 e 10 diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: Passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Está aqui os dons espirituais, ou um dom em particular, dom de ciências. Né? Um texto, né? Tem vários, né? Tem vários. Sim. Desse aspecto, o Espírito Santo dirigindo. Orientando. definindo, É orientando. a evangelização aqui com dons espirituais. Isso. Que bênção. Maravilha. Maravilha. É o que nós temos vivido. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ler um texto em Cantares aqui agora para vocês falarem sobre uma expressão que a gente tem, que tem sido tratada, sempre abordada recentemente. Cantares 3,7 diz assim: Eis que é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Muito bem, o que é que significa essa expressão, liteira de Salomão? Esse era um meio de transporte usado no passado, né? E era um transporte individual.
Então, a salvação, ela é individual. Salomão, naquilo que ele não pecou, ele é tipo do Espírito Santo, né? Cercado, diz a palavra aí, por 60 valentes, né? Mostrando a questão do corpo, da comunhão do corpo, né? Os valentes, né? A igreja que, a respeito a fé, mostrando profeticamente a salvação que acontece no corpo. Então, a igreja aí é o crente preparado para o arrebatamento, Sérgio. Então, esses 60 valentes tipificam, juntamente com o rei Salomão, que estava nessa liteira no meio de transporte, eles significam a igreja, o corpo do Senhor, mesmo. Que já está pronta, a igreja, para o arrebatamento, para o grande dia do Senhor. Portanto, isso aqui, essa expressão, é dirigida a nós, é dirigida a você. Ou seja, há, podemos até dizer, um apelo do Senhor, há um convite, uma oportunidade para que você e eu sejamos esses, ou estejamos compondo esses 60 valentes, aqueles que estão ao redor do rei Salomão, da operação, da pessoa do Espírito Santo, que é quem está adornando, cuidando de uma igreja, de um povo que vai ser arrebatado. Então, olha só, não é a liteira de uma denominação, Do pastor Daniel. não é a liteira de uma religião, é a liteira de Salomão. Amém. É a obra que ele faz, Glória a Deus. é o transporte que ele E providencia. nós estamos ao redor dela. Exatamente, né? Glória a É Jesus. diferente. E qual a associação que nós podemos fazer desta expressão, né, da liteira de Salomão e os 60 valentes, com o preparo da igreja para o grande dia do Senhor, para o momento do arrebatamento? Como é que nós podemos entender essa expressão bíblica, né, em relação ao momento profético que a igreja vive hoje? É que, Josias, o Daniel falou que a liteira era um meio de transporte. Então, o rei era colocado, as pessoas iam carregando, os valentes ao redor. Então, o rei estava neste ponto e ia caminhando até um destino. E aquele povo todo ao seu redor. Isso mostra profeticamente a jornada da igreja. Por que uma igreja preparada? Porque o rei não ia de qualquer jeito. Nem os valentes, estavam todos aparamentados, uniformizados. Os valentes, certamente com as suas espadas, os seus escudos. O rei com a sua roupa real, né? Era um momento de cerimonial, Era um momento especial, solene. Não era uma coisa qualquer, não é como usando algo cotidiano. Eu vou pegar aqui, eu vou descer do meu prédio, vou aqui à padaria. Não era isso não, era como se fosse um casamento, né? Para você ir à padaria, você vai lá e, né, compra alguma coisa. Agora, é um casamento de alguém na igreja, não. Pressupõe um preparo. Preparo, você se arruma, você está todo esperando aquele momento, você se dirige, há uma solenidade. Então, isso aqui era uma solenidade, um cerimonial. É a igreja que está pronta, ela está caminhando, e não é de qualquer jeito. Ela está vestida com as vestes de salvação, com a armadura de Deus. O rei está no centro. Isso. E ela vai acompanhando. Isso que eu ia falar, né? Ao redor, os valentes, mas no centro é o rei. O lugar central é dele. Glória Por isso a a Jesus. igreja preparada. Então vamos ler um texto no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 7, que fala sobre esse momento solene. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Aleluia. Amém. A igreja está preparada para esse momento. Ela A igreja anseia. não vai se preparar, ela já está pronta, Está né? pronta. E ela clama. O Espírito e a esposa dizem, vem. Vem, glória a Jesus. Não é sem
sem sentido que, dentro do estudo do livro de Cantares, em diversos momentos nós fizemos uma associação com aquela parábola das 10 virgens, né? Com aquela expectativa de entrar para a festa, com a necessidade da ação do Espírito Santo, que foi objeto de estudo nosso hoje, né? Quer dizer, a candeia cheia, o azeite de reserva, para poder entrar para a festa, né? Porque o preparo não estava só nas vestes, o preparo não estava só em estar à porta, o preparo estava em ter o azeite de reserva. Amém. Esse era o preparo, que é a ação do Espírito Santo com todos os benefícios que nós abordamos hoje. Amém. Glória Amém. a Jesus. Bom, a gente está caminhando para o final dessa parte que a gente aborda o aspecto doutrinário, a EBD, e a gente sempre pede um dos pastores para trazer uma palavra, né? Porque é interessante que esse programa não é só para você assistir, tem uma mensagem para você e nós vamos pedir ao pastor Daniel para trazer essa palavra final para os nossos irmãos. Queridos, a fé, sem dúvida, é alvo de constantes batalhas e oposições. Mas temos a segurança de que, pela ação gloriosa do Espírito Santo, na comunhão do corpo, especialmente através dos dons espirituais, esta fé será preservada. E não importando as circunstâncias, iremos prosseguir na caminhada estabelecida por Deus, com a garantia de que, pelo sangue de Jesus, chegaremos à vida eterna. Glórias a Deus. Louvado seja Amém. o nome do Senhor. Muito bem. A gente já está na parte final do programa, né? E sempre nesse final nós trazemos participações, comentários de irmãos que falam sobre o tema que nós abordamos hoje. Você quer participar do programa na semana que vem? Você quer mandar um comentário, quer responder uma pergunta? Está aí o QR Code aparecendo na tela, é diferente daquele primeiro, tá? Aquele primeiro é para você falar sobre a importância do programa. Esse agora, quando você aponta a câmera do seu celular e vai para o WhatsApp, tem uma questão ali que está proposta. E ao você responder essa questão, tanto você nos ajuda a fazer, né, a preparar, a estruturar a próxima edição, como também você pode ter a sua resposta mencionada aqui no programa. Nós sempre escolhemos algumas respostas que foram enviadas. Então, dos irmãos que fizeram esse procedimento na semana passada acerca do que tratamos hoje, nós temos a participação aqui de Luiz Gustavo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o Luiz diz o seguinte: em Cantares, capítulo 2, versos 11 a 17, destaco a operação do Espírito Santo, em especial nos versículos 12 e 14, nos quais profeticamente o Espírito Santo fala à igreja fiel por meio dos dons espirituais. Como texto complementar, podemos citar o lema deste ano, muito boa associação que o Luiz Gustavo fez. O lema é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. É Glórias o a Espírito Deus. que está falando. Amém. Glória a Deus. Né? Quem tem ouvidos, ouça, porque ele está falando. Glórias a Deus. Ele diz às igrejas. Outro comentário veio de Eunápolis, no sul da Bahia. Nossa irmã Edinalva Gomes Souto escreveu o seguinte: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Texto que aponta profeticamente para a voz do Espírito Santo falando à igreja fiel através dos dons espirituais. Amém. Louvado seja o nome do Glórias Senhor. a Deus. Eu quero falar aqui para você que está nos ouvindo, apenas ouvindo, é isso mesmo. Esse programa ele é transmitido em algumas rádios FM, inclusive fora do Brasil. Nós temos nos Estados Unidos uma rádio FM que toca esse conteúdo. Claro, se você está ouvindo, você não está tendo a condição de ter acesso ao QR Code, que é um elemento é um recurso visual. Então, você está ouvindo, quer participar? Vai lá no nosso canal no YouTube, acessa esse programa, essa edição, você vai ter acesso ao QR Code, ali você participa, tá? Infelizmente, ainda na rádio, a gente não consegue colocar imagem, né? Só o som. Então, é esse recurso que você pode utilizar para você que nos ouve pela rádio FM, qualquer lugar do Brasil ou do exterior, tá certo? Chegamos ao final do programa, então. Amém. Quero agradecer, né? Eu demorei um pouquinho porque eu sempre lembro do QR Code. O QR Code está aí na tela, então usa ele, né, para participar da gente. Mas agora eu quero me despedir de vocês. Uma alegria estarmos mais uma vez os três juntos, né? Glórias a Deus. É uma bênção.
a gente sai da gravação do programa com o coração cheio de alegria. É verdade. Porque aqui o Edificado, Espírito né? Santo é edificado, o Espírito Santo tem liberdade. Glória a E eu Deus. tenho certeza que os irmãos que assistem, Glória a que Jesus. participam conosco também Glórias a Deus. têm esse sentimento. Pai do Senhor Daniel, Pai do Senhor Sérgio. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos os amados. Amém. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus permitir, a gente vai estar junto mais uma vez aqui. Contamos com a sua audiência, mas contamos mais ainda com a sua oração. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.